termos de um sociólogo americano dos anos 50, que é muito bom, que descreveu as elites do poder nos Estados Unidos, que se chama Charles Wright Mills. Tá? Ele tem um livro, está traduzido até, né? Enfim, não reeditaram, a edição é antiga, 69, acho, 70, sei lá eu. Se chama A Elite do Poder. Ele tem uma trilogia, na verdade, muito boa, mas enfim, era um outsider da sociologia americana, mas que ele descreve o seguinte: olha, a partir de um determinado momento, né, uma metafísica militar assumiu o controle do Estado nos Estados Unidos, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Só que de um jeito que é duplo, né? De um lado, você tem essa ideia do controle civil do Estado, né, que funciona como uma espécie de Estado aberto à visitação pública. De outro lado, um Estado militar que produz uma gramática da guerra em todas as ações de governo, que é um Estado noturno, vamos dizer assim, que não está aberto à visitação pública e que, enfim, se desembocou meio nessa noção, que é uma noção meio paranoica, até que muita gente duvida, porque ela dá margem à ideia de que tudo é feito numa conspiração a portas fechadas, mas eu insisto que não é esse o problema, isso é um problema de estrutura do Estado e não um problema de conteúdo de certos agentes agindo de um determinado jeito durante algum tempo, que é aquilo que se chama de Estado profundo, Deep State, né? Enfim, é óbvio que militares de outros lugares olharam sempre para isso, entendeu? A experiência, enfim, sul-americana, latino-americana, em geral, foi outra, foi a deles darem golpes e assumirem, mas, enfim, aquilo, como eu te disse, nos anos 90 entenderam que não era mais uma vantagem agir desse jeito. Isso é crucial, inclusive, para a gente entender o que não é essa trama golpista deles, entendeu? Porque eu tenho a impressão, e isso foi uma coisa que me marcou muito, que essa ideia do golpe militar deles, enfim, botando o tanque, fechando os outros poderes e tal, é uma ideia que para eles está superada. Por quê? Porque eles conseguem ter o controle de um tipo de funcionamento estatal, que não é todo, mas que é o funcionamento que interessa a eles e garante uma existência permanente de um determinado modo de ser, independente deles estarem, vamos dizer assim, na vitrine do governo de plantão. Quer ter o quê? É ter um controle muito grande da máquina de informações e comunicações, né? Isso é absolutamente essencial na existência, vamos dizer assim, do capitalismo neoliberal financiarizado, né? Porque você está controlando muita coisa. Você está controlando, por exemplo, o fluxo do dinheiro nos bancos. Ou pelo menos, não controlando assim, eu vou embolsar aqui e ali, mas você está sabendo o que está indo para qual lugar. Não é à toa. Olha só, quando chega governo Temer, e eles, enfim, começa a se colocar na mesa um monte de decretos, vamos dizer assim, de redesenhar as instituições do Poder Executivo, que eles passam, por exemplo, a ideia de que existiria uma espécie de controle de órgãos, de auditoria, como, por exemplo, o COAF, né, que é enfim, o coisa de ações, conselho, esqueci o que agora a sigla diz, mas enfim, que é vinculado ao Ministério da Fazenda, que era algo que remeteria as informações para o GSI. Isso tá lá, é governo Temer, não foi governo Bolsonaro, não, que desenhou esse negócio. Esse desenho institucional sai da cabeça desse grupo de militares que estavam, entendeu? Estavam produzindo, vamos dizer assim,
o que seria uma espécie, o rascunho para botar em funcionamento, né, uma estrutura que seria semelhante à estrutura que eles veem lá nos Estados Unidos. Ou seja, não é uma coisa assim que eles foram. Porque, enfim, tiram de algum lugar o modelo e tropicalizam ele. Então você pode ver é o seguinte: Vilas Boas dando entrevista para um major que fez uma tese na SM, né, a Escola de Comando do Estado Maior, né? E aí o major pergunta: bom, vocês aí estavam pensando no novo desenho de força terrestre, projeto de força terrestre para 2040, como vai ser? Aí ele diz assim: o que vocês tiveram aí como modelo? Ele falou: não, a gente tinha vários modelos, tinha o Chile, tinha Espanha, tinha China, tinha não sei o que. Isso era tudo meio estranho para a gente, então a gente foi direto na fonte. Pegamos o modelo americano de desenho da força. Só que não é só o desenho da força, né? É o desenho do papel, no geral, de como eles pensam que deve ser, vamos dizer assim, a posição do militar na sociedade. É uma posição quase que metafísica, entendeu? Vamos dizer assim, acima do bem e do mal.